Olá pessoal, bom dia, boa tarde. Não sei que horas vocês vão estar vendo esse vídeo, mas hoje estamos aqui para mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Mas hoje é segunda, mas eu vou recapitular com vocês os outros dias que não teve o vídeo da lição. E o tema dessa semana é Quando Deus Desaparece. E os textos-chaves estão em Êxodo 32, do versículo 1 ao 35, ou seja, capítulo completo, e o capítulo 33, do 1 ao 11. Bom, esse tema aqui é bastante interessante, né? Não sei se vocês já estudaram ou se ficaram esperando o vídeo. É muito interessante que vai falar sobre a questão do momento, né, que Moisés se retirou para subir ao monte, né, para falar com Deus. E aí ele deixou Arão responsável por todo o povo durante esse tempo. Só que durante esse tempo, as pessoas começaram a ficar, passaram um dia, passaram 10 dias, as pessoas foram levando. Passou 20, passou 30, passou 40 dias, e ainda não tinham notícias sobre Moisés. Aí eles ficaram o quê? Atônitos, atordoados, ficaram sem saber o que fazer, eles estavam já... E na real, vamos dizer assim, querem saber o que estava acontecendo, porque eles não sabiam nada. E estavam achando até que Moisés havia morrido. E aqui no capítulo é bastante interessante, porque foi o seguinte. Eles chegaram a Arão e disseram assim: levanta-te, faze para nós um Deus que vá à nossa frente, porque não sabemos o que aconteceu a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito. E Arão lhes disse: tirai os brincos de ouro das orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-os aqui. Então todo o povo tirou os brincos de ouro das orelhas e os levou a Arão. Ele os recebeu de suas mãos e deu forma ao ouro com o cinzel, fazendo dele um bezerro de fundição. Então eles exclamaram: ó Israel, aí está o teu Deus que tirou da terra do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e proclamou: amanhã haverá festa ao Senhor. Eu fico pensando assim, que a liderança tem todo um poder. Então, quando ela cede facilmente ao povo, sem antes pensar nas consequências, na verdade, Arão sabia que aquilo era errado. Sabia que fazer isso era uma das piores decisões que a pessoa poderia tomar, gente. Mas ele viu que o pessoal estava insistindo, e foi o que ele fez, ele cedeu. Ele cedeu à vontade do povo. E não parou pra, caramba, deixa eu voltar atrás aqui, tá errado. Não, ele mesmo fez o bezerro, ele pediu para que todos pedissem o ouro, os brincos que tivessem de ouro. E eles deram e fizeram esse bezerro e ainda fizeram um altar para ele. E aí Arão solta: e amanhã haverá festa. Amanhã haverá festa para nosso Senhor. E eu fiquei meu Deus. Eu tô reagindo assim, mas eu sei que hoje vocês vão ver. E o capítulo ele continua falando sobre essa questão. Mas tava tendo muita festa, né? Tava tendo essas coisas. Eles se levantaram cedo. Vou ler até o verso 7, que fala assim: no dia seguinte, eles levantaram cedo, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. O povo sentou-se para comer e beber, depois se levantou para se divertir. E aí foi o momento que vai para o monte, né? E aqui fala: então o Senhor disse a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que tiraste da terra do Egito se corrompeu. Depressa se desviou do caminho que lhe ordenei. Fizeram para si um bezerro de fundição, adoraram-no, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: aí está, ó Israel, o teu Deus que tirou da terra do Egito. E fala assim: agora deixa-me para que a minha ira
se acenda contra eles, e eu os destrua, e farei de ti uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu Deus: Ó Senhor, porque a tua ira se acende contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com mão forte? Por que permitir que os egípcios digam: foi para o mal que os tirou daqui, para matá-los nos montes e destruí-los da face da terra? Volta-te da tua ira ardente e arrepende-te deste castigo contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo juraste, dizendo-lhes: multiplicarei os vossos descendentes como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra de que tenho falado, e eles tomarão posse dela para sempre. E o Senhor se arrependeu do castigo que dissera que traria ao seu povo. Nossa, foi um momento aqui que Moisés teve uma conversa, né, com Deus. E foi um momento assim que Deus, ele irou, ele estava sentindo, né, que ele sabia que aquilo era muito errado que estavam fazendo com ele, depois de tudo que tinha acontecido, né, e eles estavam querendo, né, agir dessa forma. Eles estavam agindo dessa forma. Então, tipo assim, é bem aceitável Deus reagir dessa forma, até porque Deus demora muito para se irar, ele foi muito paciente. Só que aí Moisés disse: não, Senhor, por favor, vamos segurar mais um pouquinho. O Senhor lembra de tudo isso, o Senhor tirou eles, os egípcios, eles vão falar isso. Assim, Deus não mudou de ideia por conta do que os egípcios iam dizer ou algo desse tipo, mas porque Deus ele tem compaixão, entendeu? Ele com certeza pensou muito bem e decidiu dar mais uma oportunidade para eles. Então foi nesse momento, né, que Moisés saiu de lá e ele saiu com as tábuas, né, com os 10 mandamentos, e ele desceu. Então nesse momento que ele desceu, fala assim: então Moisés voltou-se e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na mão, tábuas escritas dos 2 lados, na frente e no verso. Elas eram obra de Deus, o seu escrito havia sido esculpido nas tábuas pelo próprio Deus. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: há gritos de guerra no acampamento. Moisés respondeu-lhe: o que estou ouvindo não é grito dos vitoriosos, nem dos vencidos, mas o som de pessoas cantando. Quando chegou ao acampamento e viu o bezerro e as danças, encheu-se de fúria e jogou as tábuas, despedaçando-os na base do monte. Em seguida, pegou o bezerro que haviam feito, queimou, triturou até virar pó e espalhou sobre a água. E nessa água ele pegou essa água e deu para que os israelitas bebessem. E Moisés foi trazer as ações com Arão, né? Ele disse: e Moisés perguntaram: o que te fez esse povo para que trouxesse sobre ele tamanho pecado? E Arão respondeu: não se acenda a ira do meu senhor. Tu conheces o povo, como se inclina para o mal. Eles me disseram: faze-nos um Deus que vá à nossa frente, porque não sabemos o que aconteceu a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito. Então eu lhes disse: quem tem ouro, tire-o. Quando eles o trouxeram a mim, coloquei o ouro no fogo e saiu esse bezerro. E Moisés viu que o povo estava descontrolado, a situação estava feia. E foi um momento, né, que houve consequências. Houve consequências para o povo. E ele viu, né, que seria muito feio. Que aqui fala, né, vendo Moisés que o povo estava descontrolado, pois Arão o havia deixado assim, expondo a zombaria dos seus inimigos, ficou em pé na entrada do acampamento e disse: quem está do lado do Senhor, venha até mim. Então todos os levitas foram até ele. E foi nesse momento que Moisés, ele disse o seguinte: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixe cada um a sua espada preparada, passai por todo o acampamento de porta em porta e mate cada um do seu irmão, cada um seu irmão, seu amigo e seu vizinho. E os levitas fizeram conforme a palavra de Moisés. E nesse dia morreram mais de 3.000 homens.
3.000 homens morreram. Ou seja, consequências, né, dos atos dele. As pessoas estavam muito descontroladas, não estavam mais tendo noção de nada, parecia que estavam tudo alienado. E ele fala, né, aqui que o povo, eles cometeram um grande pecado, mas ele vai, sobe ao monte novamente para perguntar a Deus se ele aceita o povo novamente, aceita o perdão, né, porque eles cometeram um grande pecado, né, e é nesse momento que ele sobe e vai falar, né, para ver se Deus perdoa. E eu lembro que Moisés, cadê aqui falou? Assim Moisés voltou ao Senhor e disse: esse povo cometeu um grande pecado, fazendo para si um Deus de ouro. Mas agora perdoa-lhe o pecado. O caso contrário, risca-me do teu livro que me escreveste. E aqui fala, né? Então o Senhor disse a Moisés: riscarei do meu livro aquele que tiver pecado contra mim. Agora vai e conduz esse povo para o lugar o qual te falei. O meu anjo irá na tua frente, mas no dia da visitação eu os castigarei. E é nesse momento que a gente percebe, né, que ele fala, né, que Deus não vai acompanhar o povo. E ele fala assim, ó: vai para uma terra que dá leite e mel, mas não irei no meio de ti, para que eu não te destrua no caminho, porque és um povo obstinado. E aí quando o povo ouviu esta má notícia, começou a chorar, e nenhum deles usou adornos, que foi uma das coisas, né, que foi falada, né, que Moisés tinha, pois o Senhor tinha dito a Moisés: diz aos israelitas, és um povo muito obstinado, se eu subisse no meio de ti, por um só momento te destruiria. Portanto, tira agora os teus adornos, para que eu decida o que farei a ti. Então os israelitas tiraram os seus adornos desde o monte Horebe em diante. E aqui fala, né, só para terminar, que Moisés, ele costumava pegar a tenda e armá-la fora, bem longe do acampamento. E as pessoas quisessem falar com Deus, elas iriam até lá. E aí nesse momento, quando Moisés entrava na tenda, uma coluna de nuvem descia e ficava na entrada da tenda. E o povo levantando-se adorava, cada um na sua tenda. Aqui fala que o Senhor falava com Moisés face a face, como quem falava com seu amigo. Em seguida, Moisés voltava para o acampamento, mas seu auxiliar, o jovem Josué, filho de Num, não se distanciava da tenda. É bastante interessante isso, porque você vê o quanto mesmo Moisés se esforçou, o quanto Moisés lutou pelo povo. E, de certa forma, tinha um castigo aí, tinha uma consequência dos atos deles, porque eles já tinham ido longe demais, não só por isso, mas porque eles estavam já com a cabeça em outro lugar, estavam fazendo muita besteira mesmo. Então, tipo assim, isso mexeu muito comigo, assim, porque Moisés, ele realmente era um líder, sabe? Ele queria tomar para si todos os erros que os outros tinham cometido, né? O seu povo. Mas Deus disse assim: não é assim que funciona, Moisés, não é assim que funciona. E assim, são as lições que a gente tira só desse capítulo 32 do versículo 1 ao 11 do capítulo 33. São grandes lições que a gente tira. E é nesse momento que eu vou mostrar a tirinha pra vocês. Então, gente, é bastante interessante essa tirinha. Que mostra o cara cantando. E aí fala: lá no passado o povo fez um bezerro de ouro para adorar. Que absurdo, né? E é interessante, vocês podem ver que o cara tá com cinta de bezerro. Que absurdo, né? Aí tá lá um negócio: te adoro, te amo. Aí tem: ainda bem que hoje somos mais evoluídos. Aí pra pior. Pra pior, meus amigos, porque vê que ainda existe essa questão da adoração. Só que de outras formas, né? Agora são pessoas ou coisas, tipo, tudo hoje, né? Mas é interessante sobre em relação às cantoras, né? Que as pessoas colocam no pedestal, começam a adorar, assim: não, eu te amo, eu te adoro, você é maravilhoso. E aquele negócio todo. Só que as pessoas não percebem que estão fazendo a mesma coisa com pessoas, né? É interessante. E bom, vamos ser mais delongas, vamos para o domingo, né? Que eu já tomei muito tempo. E domingo tem o tema longe dos olhos, longe do coração.
E já começou com pergunta, como se perde Deus? E aqui fala, né, que pode ser uma pergunta muito absurda, porque mas para os israelitas se tornou uma questão urgente. Eles tentaram entrar em pânico, eles entraram em pânico quando Moisés subiu ao Monte Sinai para se encontrar com Deus e desapareceu. Parecia que Moisés havia se perdido. Eu gosto muito dessa parte aqui, ó. Parecia que Moisés havia se perdido, mas o problema maior era outro. Deus parecia estar perdido. Os israelitas começaram a acreditar que estavam sozinhos no meio do deserto. É interessante, né? Porque, não só Moisés desapareceu, para eles Deus também estava perdido. Deus não estava mais entre eles. E eles simplesmente, por esse motivo, eles começaram a ficar tontos, doidos e começaram a criar essas coisas na cabeça dele e pediram isso, né? E foi nesse momento que a gente pensa. Eles esqueceram de todas as coisas extraordinárias que eles passaram com Deus. Todas as coisas maravilhosas que Deus fez por eles. Tudo. E aqui é interessante que detalha essa parte, né? Sobre a libertação do povo, desde as pragas, desde a comida, desde a água, desde tudo que Deus concedeu para esse povo, desde a coluna de fogo durante a noite e a nuvem durante a manhã, né? Deus tinha feito tudo isso por eles, essas coisas extraordinárias. E as pessoas pegaram, porque Moisés sumiu, né? Então, não. Vamos criar aqui outra coisa, né? Para que a gente possa adorar e tudo mais. A gente intercedendo que tem alguma coisa intercedendo por nós, algo desse tipo. E na cabeça deles, esse negócio da coluna, do maná diário, tudo se tornou o quê? Uma coisa rotineira. Uma coisa comum para eles, entendeu? E é interessante que vamos para nós. E nós? O que fazemos quando não sentimos Deus presente? Assim como os israelitas abandonamos a esperança rapidamente? Seja honesto, todos nós já enfrentamos a transição desconfortável do Monte da Glória para a monotonia do cotidiano. A história dos israelitas nos ensina a ser pacientes enquanto esperamos por Deus e a confiar nele, mesmo quando não sentimos sua presença imediatamente ou não vemos suas ações claramente. Após 40 dias de espera, os israelitas ainda não tinham notícias de Moisés. Talvez pensasse que ele tivesse morrido. De qualquer forma, abandonaram sua fé rapidamente, né? Assim que Deus não agiu no tempo que eles esperavam. Talvez o vissem como os outros deuses instáveis em seu favor e provisão. Não conheciam realmente a natureza paciente e misericordiosa de Deus. E no coração, ou em palavras, declararam que Moisés estava perdido e Deus também. É interessante quando chega nessa parte de nós, né, da gente, a gente para pra pensar e ver, né, que muitas vezes a gente é assim também. A gente, por sentir que as coisas não estão andando, que a gente acha que Deus não tá mais com a gente, ou que o nosso Deus está perdido, vamos dizer assim, né, que nem aconteceu com eles. E a gente pensa assim e começa a fazer um monte de besteira, começa a procurar outras coisas, começa a fazer outras coisas e começa a viver como se não existiam os meios que a gente busca o nosso Deus, conversa com Ele, vai, fica de joelhos. E é muito estranho porque a gente é muito assim também, entendeu? Não é só naquela época. Porque muitas vezes a gente tem costume de julgar a forma como eles fizeram adorar o bezerro de ouro, mas hoje existem diversos tipos de adorações pra gente, entendeu? Existem diversos tipos de adorações, coisas que a gente pode fazer. E só que agora não é como as pessoas fazem aquela imagem, ainda existem, né, alguns países, mas a gente não faz aquela imagem, escultura assim e adora. Hoje existe todo tipo de cor de adoração. Então a gente vê que facilmente a gente tira os nossos olhos de Deus e foca nas outras coisas, entendeu? Isso é muito triste porque Deus está vendo isso, via o povo fazendo aquilo e Ele vê a gente fazendo isso hoje. E Ele é tão paciente, Ele é tão misericordioso, tão cuidadoso com a gente, e a gente, por um simples momento de sumiço dele, digamos assim, a gente trata ele dessa forma como se não fosse nada e a gente pudesse substituir ele facilmente. É muito triste isso, o quão estáveis a gente são, né? A gente é. E eu vou colocar aqui pra vocês
colocar não, perdão. E vamos para a segunda, né, agora. Que é o dia de hoje, né? Atraso e decepção. E falar que, né, nesse momento que Moisés subiu ao Monte Sinai para receber as tábuas de pedra contendo os 10 mandamentos. E enquanto isso, Arão e Hur ficaram tomando de conta das pessoas, né, do povo de Israel. E aqui fala, né, que durante os 40 dias e noites que Moisés permaneceu na presença de Deus, ele também recebeu instruções detalhadas sobre a construção do tabernáculo. No entanto, a demora inesperada causou frustração e desespero no povo, levando a propor a criação de um Deus semelhante aos que conheciam do Egito. Pressionado, Arão cedeu. É complicado quando a pessoa cede facilmente. Eu vou dizer facilmente, sabe? Mas não foi tão facilmente, digamos assim, né? Porque com certeza as pessoas começaram a insistir, mas quando você sabe que não é certo e que você não deve seguir por esse caminho, principalmente você sendo um líder, porque você vai levar o seu povo para uma situação complicada, é muito doloroso, porque, tipo assim, Arão sabia de tudo isso, sabia que não era certo, e mesmo assim cedeu às artimanhas, às vontades do povo, entendeu? Podendo ter batido de frente e dizer, não é assim que funciona, vamos ser pacientes, vamos continuar buscando o nosso Deus, vamos continuar fazendo o nosso melhor aqui, e vamos ser pacientes, vamos esperar Deus saber de todas as coisas, Ele está aqui no meio de nós, Ele está sobre nós, Ele está vendo o que está acontecendo, mas vamos lá continuar aqui. Os israelitas levaram a Arão joias, que foi naquele momento, né, que Arão pediu as joias de cada um para que pudesse fazer o bezerro de ouro. E é interessante que fala, né, além disso, os touros, que eles fizeram bezerro, né? Além disso, os touros eram animais mais valiosos na economia agrária e estavam associados a sacrifícios exigidos por Deus para expiação de pecados da comunidade. E é interessante que eles escolheram a imagem de um bezerro, possivelmente porque o culto a touros era comum no Egito e em Canaã. Ou seja, eles trazendo a questão do Egito, né, para hoje, né, para naquele tempo deles de novo, novamente, né, eles não esqueceram. E aqui vê, né, que o maior problema, no entanto, surgiu quando Arão declarou que o dia seguinte seria uma festa do Senhor. Aí a gente vê, né, que ele não deu ao ídolo um nome diferente. Ele usou o nome de aliança de Deus, Yahweh, apresentado a Moisés na sarça ardente. Assim tentou manter viva a adoração ao Deus de Israel por meio dessa nova forma de adoração. O culto foi marcado por holocaustos e ofertas pacíficas como as ordenadas posteriormente para o santuário. No entanto, o povo também levantou-se para se divertir. Ou seja, aqui fala que no original hebraico abrange desde risos e zombarias. E aqui fala que até carícias amorosas, tá? E aqui fala, essa era a suposta adoração conduzida por Arão. E aqui fala, né, que esse sincretismo religioso foi tão desafiador à santidade de Deus que ele decidiu destruir toda a nação, né? Porque, tipo assim, cara, depois de tudo isso, as pessoas estão querendo fazer isso de novo? Como assim? Essa foi a resposta de Deus a um povo que, vez após vez, se rebelava contra ele e não conseguia confiar que ele estava presente mesmo quando o viam. Todos os erros e falhas anteriores levaram àquele dia em que eles festejaram em volta de um ídolo feito com as próprias mãos e, pior, o chamaram de Yahweh. Foi o auge da desobediência. Deus precisava agir para acabar com essa idolatria e honrar o seu nome antes que essa prática se espalhasse ainda mais. Porque a situação estava tão indo longe demais que poderia chegar a outros lugares e as pessoas fazerem a mesma coisa. E Deus tinha que intervir, Deus tinha que agir, entendeu? Deus tinha que mostrar, né, que não era assim que funcionava, não era assim que eles deviam fazer.
e tava tudo errado. Arão, como é que é? Tipo assim, na cabeça dele, ele achava que ia conseguir manter as pessoas em adoração a Deus, só que ele tava indo pelo caminho errado. Não é assim que a gente adora a Deus. Não é assim que Deus aceita a sua adoração. Tem que ser verdadeira, tem que ser sincera, tem que ser diretamente para Ele. Você não pode fazer um bezerro, uma imagem, alguma coisa assim, para poder dizer que é Ele que você tá adorando. Nossa, é um negócio muito complicado, que mexe muito assim. Eu fico pensando, né? Eu tô aqui indignada, mas tipo, a gente para pra pensar, a gente também faz muita besteira mesmo. E aí eu fico revoltada às vezes comigo mesmo também. E é muito fácil a gente se revoltar com a gente. A gente sabe que tá errado, a gente sabe que fez errado. E a gente tipo, nossa, como é que eu pude, como é que eu fiz, sabe? E é muito triste isso, né? Porque Arão, ele foi muito longe na questão da liderança dele. Porque deveria... Se for pra adorar um bezerro, adora como bezerro. Não bota o nome de Deus no meio, não. Entendeu? Não faça sacrifício, não faça holocausto. Não faça adoração assim, não. Se você queria fazer, era melhor ter voltado atrás, conversado com o povo direitinho, tomado à frente direitinho, ao invés de ter seguido por esse caminho. E é isso, pessoal. Sem mais delongas, vamos para umas perguntas. Tem umas perguntas aqui pra gente pensar. Como você lida com a demora e a decepção? Às vezes eu sou impaciente. Às vezes eu sou, né? Às vezes eu não sou, às vezes eu sou, às vezes eu não sou. Mas eu acredito que com o tempo eu comecei a notar que é muito melhor a gente ser paciente do que agir com as próprias, tipo assim, de acordo com suas próprias vontades. Porque você sabe que seguir por aquele caminho ali não é o melhor, porque você já viu que não dá certo. Então a gente acaba, né, tipo, não, agora eu tenho que esperar, eu tenho que entender, eu tenho que criar uma construção na minha cabeça. E é normal a gente se decepcionar também, então eu acho que eu sei lidar muito bem. Não, mentira, às vezes sim, às vezes... É tipo, às vezes sim, às vezes não, depende da situação. Mas é sempre bom a gente tomar cuidado e aprender a lidar bem com as nossas emoções. E aqui fala: como você se sentiria se tivesse feito tanto pelos israelitas apenas para ser totalmente rejeitado em um momento de demora e decepção? Eu me sentiria muito frustrada. Ficaria com muita raiva. Ficaria com vontade de me vingar, né? Porque é assim que a gente age, né? Muitas vezes a gente quer fazer a justiça com as próprias mãos e não é pelas coisas certas, né? Pelos pensamentos errados. Mas eu acho que a gente tem que aprender a, como eu disse, né, na pergunta anterior, controlar mais as emoções para não acabar fazendo besteira, né? Mas é isso, eu me sentiria muito mal, assim. Então, se a gente sentiria um misto de emoções, sentiria vontade de fazer tanta coisa, imagina assim Deus, como a gente vê que ele já foi paciente por tanto tempo, mas assim continuou na verdade, né? Fez muito por eles, continuou ao lado deles, lutou sempre pelo povo dele. E assim que a gente não seria nada como ele, a gente seria muito pelo contrário, né? Mas é maravilhoso porque se fosse como a gente nem existiria mais. Mas eu sou grata a ele por ele ser assim e por ele ainda nos conceder, né, essa graça maravilhosa, né, Cristo. E, bom, é isso, pessoal. Eu encerro aqui, né, a lição da Escola Sabatina, mas nós vamos entregar nossa tarde nas mãos de Deus e pedir para que Ele nos abençoe. Santíssimo Deus e amado Pai, graça te damos, Senhor, por estamos aqui para mais uma lição da Escola Sabatina. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós, pela proteção, pela provisão, pelo cuidado, pelo teu amor e por ser tão maravilhoso, Senhor, em nossas vidas. Obrigada, Pai. Obrigada por ser tão incrível. Que o Senhor possa abençoar cada um de nós, que possamos ter cuidado, Senhor, com o que a gente começar a colocar na frente do Senhor, que a gente não possa, na verdade, colocar nada, que quando a gente perceber que a gente está fazendo isso, que a gente possa seguir pelo teu caminho, Pai, pelo caminho certo,
e nos ajude, Senhor, a permanecer fiéis a Ti. Nos ajude a, por mais que muitas vezes a gente não sinta, não ache que o Senhor está conosco, que a gente não se acabe colocando coisas na nossa cabeça além do que realmente é. Que o Senhor sempre está lá, o Senhor sempre está conosco. Então que a gente possa tirar qualquer pensamento ruim de nossas mentes. Que o Senhor possa tirar tudo isso, ó Pai, para que a gente possa fixar os nossos olhos em Ti e parar de colocar os nossos olhares para todos os cantos, Senhor, e acabar fazendo besteira. Então nos abençoa, nos fortalece, cuida de cada um de nós, abençoa que está assistindo, Senhor, esse vídeo, cuida dela. Eu não sei pelo que ela passa, mas o Senhor sabe. Então eu entrego tudo nas Tuas mãos, Senhor, cuida dela, protege ela. E eu Te agradeço por tudo, Senhor. É isso que eu Te peço e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, e é isso. Espero que vocês tenham compreendido, que tenha sido uma boa conversa para nós. E fiquem com Deus. Tchau, tchau.